Em 2000, eu tinha 24 anos de idade e, nessa época, fui diagnosticada com glomerulonefrite crônica, com hematúria severa e tinha níveis perigosamente altos de proteína na urina. Eu estava extremamente fraca e me sentia mais exausta a cada dia. Não conseguia nem segurar uma vassoura para varrer o chão e, às vezes, precisava que meu marido me carregasse para o andar de cima. O médico me instruiu a tomar hormônios como tratamento e, após uns 7 dias de medicação, meu cabelo caiu quase completamente e meu corpo ficou inchado, mas minha condição não melhorou. O médico disse que a única solução era um transplante de rim. Quando ouvi isso, pensei, isso não é praticamente uma sentença de morte? Um transplante de rim custa centenas de milhares de yuans e minha família não pode arcar com essa despesa. A ideia de que eu poderia morrer tão jovem me causou muita dor e meu desejo de viver era indescritível. Mais tarde, minha mãe me incentivou a crer no Senhor e achei que, já que estava tão doente, não custava tentar. Então comecei a orar ao Senhor. Para minha surpresa, depois de 7 dias, fui fazer um exame e as taxas de proteína sérica no sangue e de proteína na urina estavam normais. Não acreditei e achei que talvez houvesse um erro nos resultados do exame. Os médicos que me trataram também acharam isso incrível e disseram que era um milagre. Na época, pensei, foi Deus quem curou minha doença e me deu graça e bênçãos. Portanto, de agora em diante, devo acreditar em Deus de todo o coração e acredito que Deus me abençoará ainda mais. O médico também fez questão de me lembrar. Certifique-se de não deixar sua pressão arterial subir, pois a pressão alta pode causar uma recaída da doença renal. Depois disso, continuei a tomar remédios para a pressão arterial como tratamento auxiliar e minha pressão permaneceu normal. Logo, a hematúria desapareceu e meu corpo começou a se fortalecer. Em 2004, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e fiquei ainda mais feliz. Pensei que eu era muito afortunada e que Deus havia me dado uma segunda vida e permitido que eu vivesse. Senti que Ele havia me agraciado ao permitir que eu ouvisse sua voz e retornasse para diante de seu trono e que Ele havia me abençoado muito. Para retribuir o amor de Deus, não importava o dever que a igreja me designasse. Eu o cumpria ativamente e mesmo que meu marido se opusesse à minha fé em Deus, eu não me sentia constrangida e ainda assim persistia em meus deveres. Em 2012, fui presa pela polícia enquanto pregava o Evangelho. E quando fui solta, meu marido se opôs ainda mais à minha fé, até que, por fim, se divorciou de mim. Depois disso, dediquei-me a meus deveres em tempo integral. Em 2017, minha pressão arterial começou a subir para 18 e a medicação não parecia ajudar. Em 2020, eu estava completamente esgotada, ficava sem ar só de subir escadas e não conseguia nem lavar minhas próprias roupas.
Preocupada, eu me perguntei: será que tive uma recaída de minha doença renal? O que farei se ela tiver voltado? Mas então pensei: Deus me curou de uma doença tão grave antes e, nesses últimos anos, renunciei a trabalho e família e me submeti a todos os deveres que me foram designados pela igreja. Com certeza, Deus não permitirá que nada aconteça comigo por causa de todos os meus sacrifícios e dispêndios. Mais tarde, minha condição piorou. Então fui para casa e consultei um médico. Fui ao hospital para fazer um check-up e descobri que minha pressão arterial estava alta, que eu estava com anemia grave e que meu nível de açúcar no sangue havia aumentado. O exame de urina também apresentou um resultado positivo. O médico me disse que minha doença renal havia voltado e que, se piorasse, ela poderia levar à insuficiência renal e à morte. Eu não soube o que sentir quando vi esses resultados. Em meus anos de fé, eu havia renunciado à família, carreira e prazeres físicos para desempenhar meu dever. E achava que, por eu fazer esses sacrifícios, Deus me protegeria. Nunca imaginei que, no fim, minha antiga doença voltaria pior do que nunca. Por um momento, comecei a me arrepender dos sacrifícios e esforços que fiz ao longo dos anos. Se não tivesse saído de casa para desempenhar meu dever, não estaria nessa situação solitária e desamparada em que me encontrava agora. Especialmente quando o Dr. Jiang, o médico que me tratava, disse que minha doença exigiria 3 anos de tratamento. Fiquei ainda mais ansiosa e preocupada e pensei: o tratamento para esses 3 anos custará mais de 100.000 yuans. Como conseguirei esse dinheiro? Comecei a pensar em trabalhar para ganhar dinheiro para pagar meu tratamento. Mas depois de apenas 1 mês de trabalho, um policial me ligou e perguntou onde eu estava, ordenando que eu voltasse e assinasse as 3 declarações para trair a Deus. Fiquei com medo de ser presa pela polícia novamente. Então fui forçada a deixar a região. Pensei comigo: minha doença ainda requer tratamento contínuo. E se eu sair da região, não poderei obter o medicamento que o Dr. Jiang tem feito usando a receita secreta de sua família. No passado, somente o remédio do Dr. Jiang agiu na minha doença. Depois de tomar 1 mês de seu medicamento, eu me sinto energizada. Mas outros medicamentos tradicionais chineses parecem não funcionar para mim. Além disso, como a polícia está tentando me prender, não posso trabalhar e ganhar dinheiro. E sem dinheiro para o tratamento, não há como saber por quanto tempo poderei sobreviver. Depois disso, permaneci em um estado de profundo desânimo. E sempre que eu pensava que não me restava nada, meu coração se enchia de dor e eu não conseguia reunir o mesmo vigor de antes para meus deveres. Um dia, lembrei-me das palavras de Deus. Se você sempre foi muito leal, com muito amor por mim, mas ainda assim sofre com o tormento de doenças, pressão financeira e o abandono dos seus amigos e parentes,
ou se você suporta qualquer outro infortúnio da vida. Sua lealdade e seu amor para comigo ainda continuarão? Se nada daquilo que você imaginou em seu coração corresponder ao que eu fiz, como você deverá trilhar a sua senda futura? Em suas palavras, era como se Deus estivesse me questionando diretamente, fazendo-me refletir sobre mim mesma. Ao longo dos anos, eu havia feito sacrifícios e me despendido em meu dever. Por isso me considerava uma crente sincera em Deus e acreditava que era leal e submissa a Ele. Com a recaída da minha doença renal, uma doença que não podia ser tratada e que poderia levar à morte, não busquei a intenção de Deus nisso e, em vez disso, entendi Deus errado e reclamei dele. Até me arrependi dos dispêndios que fiz por Deus e comecei a desempenhar meu dever de maneira perfunctória. Eu não estava traindo a Deus com isso? Vi que, depois de tantos anos de fé, eu não tinha lealdade nenhuma a Deus. Eu me senti tão culpada. Deus havia arranjado essas circunstâncias que não se alinhavam com minhas noções para me salvar, mas não entendi a intenção minuciosa de Deus e, em vez disso, fiquei negativa e desleixada no meu trabalho. Eu realmente carecia de humanidade e razão. Depois disso, não me senti mais tão angustiada e recuperei parte de minha motivação para meu dever. Alguns meses depois, meu corpo ainda estava fraco. Eu estava com palpitações cardíacas e falta de ar. Às vezes, até precisava de alguém para me ajudar a subir escadas. Quando eu me cansava muito, minha pressão arterial aumentava. Pensei que o médico havia dito que essa condição poderia levar à insuficiência renal e comecei a me preocupar. E se eu morrer? Em meus anos de fé, eu havia renunciado à família e carreira. Então, se eu morresse, todos esses anos de sofrimento não teriam sido em vão? Na época, encontrei 2 bons médicos chineses tradicionais locais. Tomei medicamentos fitoterápicos e até fiz acupuntura, mas nada disso surtiu efeito. Certa vez, depois de subir algumas escadas, eu estava tão exausta que caí na cama ofegante. Pensei que, visto que minha condição piorava continuamente, não havia como prever quando eu poderia morrer, e meu coração se encheu de dor. Não pude deixar de pensar: Deus, em todos os anos em que tenho te seguido, abandonei minha família e carreira, sofri e me despendi. Tu não poderias curar minha doença e permitir que eu vivesse mais alguns anos por causa de tudo isso? Mais tarde, quando me acalmei para pensar e refletir sobre meu estado, finalmente percebi que fazer esse tipo de exigência a Deus não era razoável. Lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus e a procurei para ler. Deus Todo-Poderoso diz: a arrogância tem muitas manifestações. Por exemplo, digamos que alguém que crê em Deus exige sua graça. Com base em que você a exige?
Você é uma pessoa corrompida por Satanás, um ser criado. O fato de você estar vivo e respirar já é a maior das graças de Deus. Você pode desfrutar de tudo que Deus criou na terra. Deus lhe deu o suficiente. Então, por que você exigiria mais dele? É porque as pessoas nunca se contentam com a parte delas. Elas sempre acham que são melhores do que os outros, que elas deveriam ter mais. Por isso, sempre exigem isso de Deus. Isso representa o caráter arrogante delas. Embora sua boca talvez não o diga, quando as pessoas começam a crer em Deus, em seu coração, elas podem muito bem estar pensando: quero ir para o céu, não para o inferno. Quero que não só eu, mas toda a minha família seja abençoada. Quero comer comida boa, usar roupas bonitas, desfrutar de coisas boas. Quero uma boa família, um bom marido ou esposa e bons filhos. Por fim, quero reinar como rei. Tudo gira em torno de suas exigências e demandas. Esse seu caráter, essas coisas que elas pensam no coração, esses desejos extravagantes, tudo isso tipifica a natureza arrogante do homem. O que me leva a dizer isso? Tudo se resume ao status das pessoas. O homem é um ser criado que veio do pó. Deus formou o homem a partir do barro e soprou nele o sopro da vida. Tal é o status baixo do homem, mas ainda assim, as pessoas vêm para diante de Deus querendo isto e aquilo. O status do homem é ignóbil demais. Ele não deveria abrir a boca e exigir coisas de Deus. O que, então, as pessoas deveriam fazer? Trabalhar muito independentemente de crítica, pôr mãos à obra e se submeter com alegria. Não se trata de abraçar a humildade com alegria. Não abrace a humildade com alegria. Esse é o status com o qual as pessoas nascem. Elas devem ser inatamente submissas e humildes, pois seu status é humilde. Portanto, elas não devem exigir coisas de Deus ou ter desejos extravagantes em relação a Deus. Tais coisas não deveriam existir nelas. Aqui está um exemplo simples. Certa família rica contratou um criado. A posição desse criado na família rica era particularmente baixa, mas mesmo assim, ele disse ao senhor da casa: quero usar o chapéu do seu filho, quero comer seu arroz, quero vestir suas roupas e quero dormir na sua cama. Tudo que você usa, seja ouro ou prata, eu quero. Eu contribuo muito com meu trabalho e moro na sua casa, por isso quero tudo. Como o senhor deveria tratá-lo? O senhor diria: você deveria saber que tipo de coisa você é, qual é seu papel. Você é um criado. Eu dou a meu filho o que ele quer, porque esse é o status dele. Qual é seu status, sua identidade? Você não está qualificado para pedir essas coisas. Você deveria ir lá e fazer o que deve fazer. Vá executar suas obrigações de acordo com seu status e sua identidade. Tal pessoa tem alguma razão? Existem muitas pessoas que acreditam em Deus que não têm lá muita razão. Desde o início da crença em Deus, elas têm segundas intenções e, continuando, incessantemente, elas fazem exigências a Deus. Eu preciso que a obra do Espírito Santo me siga enquanto eu espalho o Evangelho.
Tu tens, também, de me perdoar e me tolerar quando faço coisas ruins. Se eu fizer muito trabalho, tu tens de me recompensar. Em suma, as pessoas sempre querem coisas de Deus. São sempre gananciosas. Quando li as palavras de Deus, fiquei muito angustiada. Eu era igual ao servo descrito nas palavras de Deus, completamente desprovida de razão. O mestre lhe deu comida, abrigo e até uma recompensa, mas o servo não soube ser grato a ele. Achou que, por ter feito um pouco de trabalho para o mestre, havia conquistado mérito. Por isso fez-lhe exigências, querendo desfrutar de tudo o que ele tinha. Vi que esse servo era realmente arrogante, desprovido de razão e descarado. Lembrei-me de quando minha doença não pôde ser curada e fiquei à beira da morte. Especialmente quando vi pessoas com a mesma doença morrerem. Meu senso de desespero piorou. Depois que passei a acreditar no Senhor, Ele curou minha doença e me permitiu viver. E, mais tarde, tive a sorte de aceitar a obra de Deus dos últimos dias e receber a oportunidade de ganhar a verdade e ser salva por Deus. Tudo isso é a elevação e a graça excepcionais de Deus. Eu recebi o suficiente de Deus, mas não soube ser grata. Eu achava que, por desempenhar um pouco do dever, havia conquistado mérito. Por isso, fiz exigências a Deus, pedindo que Ele não me deixasse adoecer novamente. Quando minha doença voltou e eu me deparei com a morte, não me submeti. Em vez disso, discuti e reclamei. Descaradamente, exigi que Deus prolongasse minha vida e me deixasse viver mais alguns anos. Que qualificações eu tinha como um mero ser criado para fazer exigências a Deus? Deus é o Senhor de toda a criação e é Ele quem decide a quem abençoar e a quem não abençoar. Mesmo assim, tive a coragem de discutir e impor condições a Deus. Eu era realmente arrogante e desprovida de razão. Também vi que era totalmente desprezível, gananciosa e que carecia de consciência. Ao perceber tudo isso, tive uma profunda sensação de culpa por dentro. Um dia, vi uma passagem das palavras de Deus no filme Salvação, e isso me deu algum entendimento de meu estado. Deus Todo-Poderoso diz: Quantos creem em mim apenas para que eu possa curá-los? Quantos creem em mim apenas para que eu possa usar meu poder para expulsar espíritos impuros de seu corpo? E quantos creem em mim simplesmente para que possam receber paz e alegria de mim? Quantos creem em mim apenas para exigir de mim mais riqueza material? Quantos creem em mim apenas para passar esta vida em paz e estar sãos e salvos no mundo vindouro? Quantos creem em mim para evitar o sofrimento do inferno e receber as bênçãos do céu? Quantos creem em mim apenas em busca de conforto temporário, mas não buscam ganhar nada no mundo vindouro? Quando eu concedo minha fúria às pessoas e tomo toda a alegria e paz que elas outrora possuíam, elas ficam duvidosas. Quando eu concedo às pessoas o sofrimento do inferno e tomo de volta as bênçãos do céu, elas ficam fora de si. Quando as pessoas me pedem para curá-las, eu não lhes dou atenção e sinto repulsa por elas.
as pessoas se apartam de mim para buscar, ao contrário, a senda do curandeirismo e da feitiçaria. Quando eu tiro tudo que as pessoas exigiram de mim, todas desaparecem sem deixar vestígios. Assim, eu digo que as pessoas têm fé em mim porque minha graça é abundante demais e porque há benefícios demais a serem ganhos. O que Deus expunha era exatamente o meu estado. No início, vi que Deus poderia curar minha doença. Desfrutei da graça de Deus e, por isso, me dispus a segui-lo plenamente e fui capaz de desempenhar meu dever e renunciar à família e carreira. Também cumpri todos os deveres que a igreja arranjou para mim. Mesmo quando fui presa ao pregar o Evangelho, rejeitada por minha família ou passei por desconforto físico, ainda assim fui capaz de persistir em meu dever, pois achava que, ao me dedicar a Deus, Ele não permitiria que eu adoecesse. Mas quando minha doença renal voltou e se tornou mais grave e eu não tinha dinheiro para o tratamento, podendo até morrer, não me dispus mais a sofrer e me despender. Reclamei que Deus não estava me protegendo. Lamentei ter me despendido por Ele. Parei de ser diligente em meu dever e tentei usar todos os meus anos de esforços e dispêndios como capital, exigindo que Deus me deixasse viver mais alguns anos. Percebi que só acreditava em Deus para receber bênçãos. E quando não recebi bênçãos, achei que tinha saído perdendo por acreditar em Deus e parei de acreditar sinceramente em Deus e de desempenhar meus deveres. Ousadamente, até exigi bênçãos de Deus. Em que minha fé em Deus era diferente da maneira como os descrentes buscam comer pães até se fartar? Eu não buscava a verdade em minha fé, mas, em vez disso, tentava negociar com Deus por bênçãos. Eu estava tentando usar e enganar a Deus ao fazer isso. Pensei em como Paulo inicialmente acreditou no Senhor para ganhar bênçãos. E, quando viu que havia sofrido um pouco e feito alguns sacrifícios, achou que tinha direito a bênçãos e pediu abertamente a Deus uma coroa. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele queria dizer que, se Deus não lhe desse uma coroa e recompensas, isso significaria que ele era injusto. No final, ele ofendeu o caráter de Deus e foi punido por ele. Se continuasse assim e não mudasse, eu acabaria igual a Paulo, sendo punida e lançada no inferno. Um dia, ouvi um hino das palavras de Deus. A duração da vida do homem foi predeterminada por Deus. Muitas pessoas adoecem com frequência e, por mais que orem a Deus, elas ainda não melhoram. Não importa o quanto queiram se livrar da doença, não conseguem. Às vezes, elas chegam até a se deparar com situações de risco de morte e são forçadas a encará-las de frente. Na verdade, se alguém realmente tem fé em Deus no coração, em primeiro lugar, deve saber que o tempo de vida de uma pessoa está nas mãos de Deus. O momento do nascimento e o da morte de uma pessoa são predestinados por Deus. Quando Deus dá enfermidade às pessoas, existe uma razão por trás disso.
têm um significado. O que eles podem sentir é a doença, mas, na realidade, o que elas receberam é graça, não enfermidade. As pessoas devem, em primeiro lugar, reconhecer e ter certeza desse fato e levá-lo a sério. Quando estão sofrendo com uma enfermidade, as pessoas podem vir frequentemente para diante de Deus e garantir que façam o que deveriam fazer, com prudência e cautela, e tratar seu dever com maior cuidado e diligência do que os outros. No que diz respeito às pessoas, isso é uma proteção, não grilhões. Essa é uma abordagem passiva. Além disso, a duração de vida de todos foi predeterminada por Deus. Uma doença pode ser terminal do ponto de vista médico, mas, do ponto de vista de Deus, se sua vida deve continuar e sua hora ainda não chegou, você não poderia morrer nem se quisesse. Se você tem uma comissão dada por Deus e sua missão ainda não foi cumprida, então você não morrerá, mesmo que contraia uma doença que deveria ser fatal. Deus ainda não o levará. Mesmo que você não ore, não busque a verdade e não dê atenção ao tratamento de sua doença, ou mesmo que seu tratamento seja adiado, não morrerá. Isso é particularmente verdadeiro para as pessoas que têm uma comissão importante dada por Deus. Quando sua missão ainda não se completou, não importa a doença que as acometa, elas não morrerão imediatamente. Elas viverão até o momento final em que a missão se completa. Depois de ouvir esse hino, entendi que a vida e a morte de uma pessoa estão nas mãos de Deus. Todos têm sua própria missão quando vêm ao mundo. E o dia em que a vida de uma pessoa termina está relacionado à sua missão. Quando o tempo de vida de uma pessoa termina e sua missão está concluída, ela deve morrer, mesmo que não esteja doente. Se uma pessoa não tiver concluído sua missão, mesmo que tenha uma doença fatal, ela não morrerá. Lembrei-me de que eu tinha 20 e poucos anos quando contraí uma doença difícil de tratar. Eu não tinha dinheiro para o tratamento, mas Deus não me deixou morrer. Em vez disso, permitiu que eu vivesse bem até o momento. E vi que a vida e a morte estão nas mãos de Deus e são predestinadas por Ele. Essas coisas não têm nada a ver com a gravidade da doença de uma pessoa. Quando a polícia exigiu que eu assinasse as 3 declarações, para não ser presa, fui obrigada a sair de casa. Não pude voltar ao Dr. John para tomar remédios e não tinha dinheiro para o tratamento. Por isso receei que, sem o remédio, minha condição pioraria e eu poderia morrer. A verdade é que, embora o Dr. John fosse altamente qualificado, ele não podia salvar a vida de uma pessoa. Lembro que uma de minhas colegas pacientes estava toda inchada e não conseguia urinar. E, em meio à sua agonia, ela se ajoelhou diante do Dr. John, implorando para que ele curasse sua doença. Mas ele não pôde fazer nada. Minha doença era igual à daquela paciente e o Dr. John não podia fazer mais nada. Foi Deus quem milagrosamente curou minha doença e eu recebi uma graça tão grande e vi a onipotência de Deus.
Mas ainda assim não tinha fé em Deus. Ainda achava que minha vida e morte estavam nas mãos de um médico. Eu realmente era muito confusa, cega e ignorante. Não podia mais me rebelar e tinha que confiar minha doença às mãos de Deus. Dali em diante, quer eu vivesse ou morresse, eu estaria disposta a me submeter aos arranjos e orquestrações de Deus. E enquanto eu tivesse mais um dia de vida, cumpriria meu dever. Mais tarde, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: como ser criado, quando se vem para diante do Criador, deve-se desempenhar o seu dever. Isso é uma coisa muito correta a se fazer, e essa responsabilidade deve ser cumprida. Sob a condição de que os seres criados desempenham seus deveres, o Criador fez obra ainda maior entre a humanidade e realizou mais um passo de obra nas pessoas. E que obra é essa? Ele provê a humanidade com a verdade, permitindo que ela ganhe a verdade de Deus ao desempenhar o seu dever, e assim se livre de seu caráter corrupto e seja purificada, venha a satisfazer as intenções de Deus e a entrar na senda correta na vida e, por fim, seja capaz de temer a Deus e evitar o mal, alcançar salvação completa e não mais estar sujeita às aflições de Satanás. Esse é o efeito que Deus quer alcançar, por fim, fazendo a humanidade desempenhar deveres. Portanto, durante o processo de desempenhar seu dever, Deus não o leva meramente a ver uma coisa claramente e a entender um pouco da verdade. Nem Ele permite meramente que você desfrute da graça e das bênçãos que você recebe ao desempenhar o seu dever como um ser criado. Antes, Ele permite que você seja purificado e salvo e, no fim, passe a viver na luz da face do Criador. Depois que li essa passagem das palavras de Deus, meu coração se iluminou. Deus dá às pessoas a oportunidade de desempenhar seu dever para permitir que busquem e ganhem a verdade, livrem-se de seu caráter corrupto e sejam purificadas. Alcancem uma mudança de caráter e trilhem a senda da salvação. Mas em todos os meus anos de fé, eu tinha desempenhado meu dever na esperança de que Deus me protegesse e abençoasse, e tinha tratado meu dever como uma moeda de troca por bênçãos. Passei a entender que minhas opiniões sobre a fé estavam erradas. Desempenhar seu dever é perfeitamente natural e justificado, e não tem nada a ver com receber bênçãos ou sofrer infortúnios. Eu deveria me concentrar em buscar a verdade e me livrar de meu caráter corrupto em meu dever. Esses são o valor e o significado verdadeiros da minha vida. Se eu buscar apenas bênçãos e não buscar uma mudança de caráter, então, mesmo depois de uma vida inteira de crença, nunca ganharei a verdade e, no final, não serei salva. Um dia, li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: não importa o que Deus peça de você, você só precisa trabalhar para isso com toda a sua força. E eu espero que você seja capaz de cumprir sua lealdade para com Deus diante dele nestes dias finais. Enquanto puder ver o sorriso gratificado de Deus sentado em seu trono, mesmo que esse momento seja a hora determinada da sua morte, você deve ser capaz de rir e sorrir
ao fechar seus olhos. Você deve, durante seu tempo na terra, desempenhar seu dever final para Deus. No passado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em nome de Deus. Mas, nestes dias finais, você deve satisfazer a Deus e esgotar toda a sua energia para o bem dele. O que um ser criado pode fazer por Deus? Portanto, você deve se entregar a Deus de antemão, para que Ele possa orquestrar você como Ele desejar. Contanto que isso deixe Deus feliz e satisfeito, permita que Ele faça o que quiser com você. Que direito os homens têm de falar palavras de queixa? Depois de ler as palavras de Deus, entendi que não importa a doença ou a dor que eu enfrente, mesmo que morra, contanto que eu me submeta aos arranjos e orquestrações de Deus e cumpra o dever que devo cumprir, isso receberá a aprovação de Deus. Pensei em como Deus provou Jó. Jó perdeu sua vasta fortuna e seus filhos e ficou coberto de chagas dolorosas, mas foi capaz de se submeter a Deus sem reclamar e permaneceu firme em seu testemunho por Deus. Pedro passou a vida procurando se submeter e amar a Deus, sem nunca pedir nada para si mesmo, e, no final, foi crucificado de cabeça para baixo por Deus. Ele alcançou o ponto de se submeter até a morte, envergonhou Satanás completamente e deu um testemunho glorioso de Deus. Os testemunhos de Jó e Pedro realmente me inspiraram. Minha doença teve uma recaída e, a qualquer momento, eu poderia enfrentar uma insuficiência renal ou até mesmo morrer. Mas, enquanto conseguisse viver e respirar, deveria desempenhar meu dever. A partir de então, comecei a querer entregar minha vida restante a Deus, buscar uma mudança de caráter e cumprir meu dever. E, se um dia a morte me alcançasse, ainda assim eu me submeteria à soberania e aos arranjos de Deus. Depois disso, dediquei meu coração ao meu dever e também exercitei meu corpo adequadamente de tempos em tempos e descobri que minha saúde estava melhorando aos poucos. Meu açúcar no sangue e minha pressão arterial voltaram a níveis estáveis e descobri que tinha energia para tudo o que fazia. No final de maio de 2024, fui eleita líder distrital e, embora a carga de trabalho fosse maior, consegui suportá-la. Às vezes, quando me sentia cansada no trabalho, eu descansava um pouco e, depois disso, não demorava em cumprir meu dever. Ao praticar dessa forma, eu me senti mais próxima de Deus e tranquila ao cumprir meu dever com diligência.